Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 17º vídeo do curso Análise Fundamentalista de Ações. Nesse curso, o meu objetivo é fazer de você um investidor inteligente e independente. E eu te garanto que no final do curso você terá conhecimento suficiente para conseguir analisar e investir nas empresas certas. No vídeo anterior eu expliquei sobre a margem bruta e nesse vídeo eu vou ensinar como se analisa a margem EBIT. A margem EBIT é o EBIT dos últimos 12 meses da empresa, dividido pela receita líquida também dos últimos 12 meses. Esse é o cálculo. Mas o que a margem EBIT nos diz sobre a empresa? O EBIT, por si só, mede a lucratividade operacional da empresa. E a margem EBIT é o indicador que mostra o quanto essa lucratividade operacional representa na receita líquida da empresa. Por exemplo, se a receita líquida de uma empresa for 100 mil reais e o EBIT dessa mesma empresa for 20 mil reais, então a margem EBIT é de 20%, porque o EBIT representou 20% da receita líquida dela. Fácil de entender, né? Para quem ainda não entendeu direito o que é o EBIT, ele é o lucro operacional, como eu falei agora há pouco. Ah, mas o que é esse tal de lucro operacional? Nunca ouvi falar de lucro operacional. Tudo bem, vou explicar melhor, vou dar exemplo e tenho certeza que agora você vai entender de uma vez por todas, ok? Preste atenção. Se você alguma vez na vida já revendeu algum produto ou produziu alguma coisa para vender, provavelmente você já calculou o EBIT do seu negócio aí e nem sabia. Se você comprou, por exemplo, um relógio por 100 reais e vendeu por 150, qual foi o seu lucro aí? 50 reais, certo? Isso se ainda não tivesse que pagar custos com frete, com embalagem, entre outras coisas que poderiam envolver essa operação, ok? Considerando que não houve mesmo nenhum custo envolvido e que seu lucro foi esse 50 reais aí, esse lucro aí é o EBIT, é o lucro operacional. E mesmo se tivesse um custo total ali de 20 reais com frete e embalagem, seu lucro seria de 30 reais. E esse mesmo 30 reais correspondem ao EBIT dessa venda. Esse seria o seu lucro operacional nessa venda. Ficou fácil de entender agora, né? O mesmo seria se você comprasse ingredientes para fazer um bolo. Digamos que por esses ingredientes você pagou 20 reais e depois vendeu o bolo por 60 reais. Se não teve mais nenhum custo operacional envolvido, então seu lucro líquido e seu EBIT foram de 40 reais nessa venda. É claro que vai ter o custo com gás, de energia elétrica, embalagens, enfim, mesmo considerando isso tudo, digamos que o lucro foi de 30 reais então. Esse é seu lucro líquido e seu EBIT também. E se você dividir o seu EBIT de 30 reais pela sua receita líquida, que foi de 60 reais, você vai ter aí uma margem EBIT de 50%, ok? Nessas vendas informais aí de pessoa física para pessoa física, quase sempre o EBIT e o lucro líquido são a mesma coisa, vão representar o mesmo valor. Mas quando se trata de empresa, aí as diferenças entre esses dois lucros começam a aparecer. E quais diferenças são essas? Isso você vai descobrir agora. Em uma empresa, além dos custos operacionais, a empresa também tem custos financeiros. Que custos financeiros? Juros de dívidas e impostos a pagar. Então, os custos financeiros são considerados só no cálculo do lucro líquido, mas não no lucro operacional, que é o EBIT. Do EBIT não é descontado juros nem impostos, ok? Por exemplo, digamos que você vai começar um negócio próprio aí e você decide pegar um empréstimo de 10 mil reais no banco para comprar eletrônicos para revender. Só que você vai ter que devolver para o banco não 10, mas sim 15 mil reais por conta dos juros cobrados. Mas você conseguiu vender todos os seus produtos por 20 mil reais. Qual é o seu lucro líquido e qual é o seu EBIT nesse caso? O lucro líquido será 5 mil reais e o EBIT será 10 mil reais, porque no EBIT não é descontado os juros aí de 5 mil que o banco cobrou, ok? É claro que na prática a conta seria um pouco mais complexa, teria que considerar todos os custos operacionais envolvidos, aqui a gente não considerou nenhum, e teria que considerar também os impostos, que aqui a gente não considerou. Os custos operacionais impactam o EBIT e o lucro líquido, já os custos financeiros impactam só o lucro líquido, ok? Tem mais um detalhe. Quando se trata de empresa grande, além de elas pagarem juros, elas também recebem juros do dinheiro que elas têm em caixa em alguma aplicação financeira. Esses juros que elas ganham também não entram no EBIT, mas impacta lá no lucro líquido. E assim como elas pagam impostos, elas também recebem restituições de impostos. Essas restituições também não entram no EBIT, só no lucro líquido, ok?
Então, se você está entendendo até aqui, você já percebeu que o EBIT serve para verificar se uma empresa está conseguindo lucrar com a sua atividade principal. Porque tem empresas que mostram o lucro líquido positivo, mas quando vai ver o EBIT está negativo. Nesse caso, significa que ela não teve lucro operacional, teve prejuízo operacional, mas por ter recebido juros e restituição de impostos, tornou o lucro líquido positivo. E isso não é nada bom, porque o mínimo que se espera de qualquer empresa é que ela tenha lucro da sua atividade principal, das suas vendas, e não de juros. A menos que seja um banco, né? Aí tudo bem. A atividade do banco é ganhar dinheiro de juros mesmo. Mas tirando os bancos, empresas que não conseguem fazer lucro operacional são muito arriscadas para se investir. Você acha que você seria capaz de ganhar mais dinheiro se soubesse falar inglês? Se a resposta for sim, então não perca tempo. Confira o primeiro link na descrição. Você vai conhecer um curso de inglês completo e sem longas e caras mensalidades. E o melhor, você ainda tem 7 dias para testar, conhecer o curso e se não gostar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Aproveite, porque o melhor investimento é investir em você. Sobre o EBIT, eu acho que eu consegui deixar claro o suficiente, mas vamos falar agora da receita líquida, já que a margem EBIT é o EBIT dividido pela receita líquida. Então, é muito importante que você entenda o que é a receita líquida também. A receita líquida é o somatório de todas as vendas faturadas dentro de um período de tempo, seja a venda de produtos ou a prestação de serviços. Do somatório dessas vendas são descontadas as devoluções de mercadorias, os impostos destacados na nota fiscal e os descontos comerciais, ok? Receita líquida é só isso. Agora que você já aprendeu o que é EBIT e receita líquida, vamos voltar a falar sobre o indicador margem EBIT. Quando se tem uma alta margem de lucro operacional, se tem mais segurança para a empresa e para o investidor diante de períodos de crise. Porque se for preciso baixar a margem de lucro de uma empresa para ela continuar vendendo bem na crise, não será um problema tão grave. Mas se for uma empresa que já trabalha com baixa margem de lucro, na crise, provavelmente nem lucro ela vai conseguir fazer. Isso também foi o que eu comentei lá na aula 16 sobre o indicador margem bruta. Esse conceito serve para as duas margens, inclusive serve também para a margem líquida, que será o tema da próxima aula. Em todas essas margens, bruta, EBIT e líquida, estamos falando de lucro, e sempre quanto maior o lucro, melhor. Concordam comigo, né? Então aqui você já percebe a importância de analisar o indicador margem EBIT. Mas que fique claro, isso não significa que as empresas com alta margem EBIT hoje nunca vão dar prejuízo no futuro ou em períodos de crise. Não é isso. Pode acontecer sim delas também serem bem prejudicadas, mas o impacto tende a ser menor do que em empresas com baixa margem EBIT. Ok? Eu falei tendem a serem menos prejudicadas, não que sempre serão as menos prejudicadas. Entendido? A margem EBIT é um dos indicadores mais importantes a ser analisado, porque como eu falei, ela mede o desempenho operacional de uma empresa, e quanto maior for a margem EBIT, melhor. O que gera uma alta margem EBIT é o mesmo motivo que gera uma alta margem bruta, que eu já expliquei lá na aula 16 também, mas explico aqui de novo. O motivo que permite que uma empresa alcance altas margens EBIT é ela possuir vantagens competitivas diante da concorrência. Isso proporciona a liberdade para a empresa estabelecer o preço de seus produtos e serviços bem acima dos custos. Sem possuir uma vantagem competitiva, as companhias têm que reduzir seus preços de venda. Essa redução, é claro, reduz as margens de lucro da empresa. Você pode e deve utilizar o indicador margem EBIT para comparar empresas do mesmo setor de atuação e ver qual tem o melhor desempenho operacional. Mas nunca compare empresas de setores diferentes, ok? Porque em cada setor a competitividade é diferente. Em setores muito competitivos, as empresas geralmente apresentam margens mais baixas, e em setores menos competitivos, normalmente as empresas conseguem alcançar margens mais altas. Outro ponto importante que eu reforço em todos os vídeos desse curso é que você não pode olhar para um indicador apenas, não olhe só a margem EBIT. É preciso analisar todos os indicadores para saber se uma empresa é boa ou não. Nem sempre uma ação com alta margem EBIT é uma boa ação para se investir. E quando estiver analisando a margem EBIT de uma empresa, não olhe somente a margem atual, analise o histórico da margem EBIT da empresa, pelo menos os últimos 10 anos, para saber se essa margem vem crescendo, caindo ou apenas se mantendo constante. Mas aí você me pergunta, mas por que 10 anos? Por que não 5 anos ou até menos? Bom,
Quem recomenda analisar os últimos 10 anos é o próprio Warren Buffett, e ele fala isso no livro Warren Buffett e Análise de Balanços. Inclusive, os ensinamentos que eu trago para vocês aqui nesse curso são baseados nesse livro e, claro, também em algumas outras fontes relevantes e um pouco da minha própria experiência no mercado de ações. E se você quiser comprar esse livro, que eu recomendo muito, você vai aprender estratégias que o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, usa para escolher empresas para investir. O link para comprar esse livro na Amazon pelo melhor preço está na descrição desse vídeo. Certo, voltando a falar sobre a margem EBIT, o valor ideal para o indicador margem EBIT é que ele seja sempre positivo e quanto maior, melhor. Para esse indicador não tem uma faixa de valor recomendada para todos os setores como tem a margem bruta. A margem EBIT varia muito para cada setor, mas o ideal é que a empresa que você pretenda investir tenha uma das melhores margens entre as concorrentes dela e que esteja conseguindo se manter com as melhores margens já há pelo menos 10 anos. Isso mostra que a empresa tem diferencial competitivo durável e que mesmo reduzindo sua margem EBIT em alguns anos, ela ainda continua se mostrando mais lucrativa que as outras empresas do mesmo setor, ok? Isso seria o ideal. Tome cuidado também na hora de analisar a margem EBIT de uma empresa muito endividada, porque como o EBIT não considera juros de dívidas, pode ser que a empresa mostre um lucro operacional interessante, porém, ao olhar o lucro líquido, você percebe que ele está negativo e isso não é nada bom. É do lucro líquido que saem os seus dividendos. Então, sempre analise todos os tipos de lucros, ok? Existem também empresas com a margem EBIT negativa e isso é péssimo. Mostra que a empresa nem lucro operacional teve. O que teve, na verdade, foi prejuízo operacional. Um exemplo de empresa assim é a companhia aérea Gol. Olhem só, menos 36,1%. E não sei se você já percebeu, mas as instituições financeiras não possuem EBIT, como podem ver aqui. Isso acontece porque, como eu já falei, o EBIT não considera despesas financeiras nem receitas financeiras. E todo o lucro das instituições financeiras vem somente de receitas financeiras. Então, no caso delas, o EBIT e o lucro líquido são a mesma coisa, ok? Essa era uma dúvida, inclusive, do Gabriel Monteiro. Ele me perguntou lá na aula 5. Como vocês já sabem agora qual é o valor ideal para o indicador margem EBIT, podemos preencher aqui na planilha. O ideal é ser sempre positivo e possuir uma das melhores margens do setor nos últimos 10 anos. Mas saiba que, independente do indicador, mesmo que a margem EBIT esteja acima de 40%, 50%, 60% nos últimos 10 anos, ou mesmo que todos os indicadores estejam nos seus valores ideais, não significa que a ação vai se valorizar nos próximos dias ou meses. Nenhum indicador garante a valorização de uma ação, nenhum mesmo. A importância de analisar a margem EBIT e os outros indicadores está, primeiramente, em saber onde você coloca o seu dinheiro e empresas com bons fundamentos tendem a serem as mais seguras para se investir e quase sempre trazem também os melhores retornos a longo prazo, ok? E o outro detalhe que você precisa saber é que existem investidores que gostam de investir em empresas que apresentam péssimos resultados, na expectativa de que a empresa reverta a situação e volte a dar bons lucros. Se isso realmente acontecer, o preço da ação tende a disparar. Eu particularmente não gosto de empresas assim, são muito arriscadas, pois estão ali perto da falência e também não recomendo essas empresas para ninguém. Se você é iniciante, então, sugiro que fique longe. Bom, continuando aqui na nossa planilha, tem mais detalhes que vocês precisam saber sobre o indicador margem EBIT. Os ensinamentos ainda não acabaram. Como vocês viram no início desse vídeo, o cálculo da margem EBIT é o EBIT dos últimos 12 meses, dividido pela receita líquida também dos últimos 12 meses. E com os números da Ambev que temos aqui, o resultado da margem EBIT é 30,9%. Agora, para deixar a aula bem completa mesmo, vou simular o comportamento do indicador margem EBIT, como sempre faço com todos os indicadores. Se o EBIT da empresa aumentar, a margem EBIT aumenta também. E se o EBIT da empresa cair, a margem EBIT cai junto. Já a lógica é diferente com a receita líquida da empresa. Conforme aumenta a receita líquida, a margem EBIT cai. E conforme cai a receita líquida, a margem EBIT sobe. Agora você já sabe analisar a margem EBIT, mas lembre-se, analisar um único indicador não é suficiente para escolher uma empresa. São vários indicadores que vão te mostrar se uma empresa é boa ou não. Esse vídeo termina por aqui. O meu objetivo era fazer você aprender a analisar a margem EBIT de uma empresa. No próximo vídeo eu vou ensinar sobre a margem líquida. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer melhor o mercado de ações, inscreva-se no nosso canal e acompanhe os outros vídeos para aprender mais. Obrigado pela audiência, forte abraço.